Quando o amor verdadeiro chega para curar um coração partido, às vezes ele vem disfarçado de babá. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A manhã chegava devagar à casa dos Castanheira, como se também hesitasse em despertar aquela família marcada pela dor. Vicente movia-se pela cozinha com gestos automáticos, preparando mais um café da manhã que sabia que não seria tocado. Suas mãos tremiam levemente enquanto cortava as torradas em formato de estrela, o mesmo que fazia há 4 anos, desde que aprendeu que pequenos detalhes podiam arrancar sorrisos de uma criança. Melissa estava sentada à mesa, seus 8 anos carregando um peso que parecia muito maior que seu pequeno corpo. O silêncio que a envolvia era quase palpável, diferente do silêncio comum. Era um silêncio que gritava dor. Suas mãos pequenas repousavam no colo, imóveis, enquanto seus olhos grandes e escuros fitavam o prato colorido à sua frente como se fosse um enigma impossível de decifrar. Melissa, amor, você precisa comer alguma coisa, Vicente disse, sua voz carregando toda a preocupação acumulada na última semana. Faz tempo desde a cirurgia e você precisa se fortalecer. A menina não respondeu. Não havia palavras em seus lábios há dias, apenas um vazio que parecia sugar toda a alegria da casa. Vicente se agachou ao lado dela, seus joelhos estalando com o movimento. Um lembrete de que ele também estava envelhecendo nessa batalha diária. Lembra como a mamãe fazia essas estrelinhas? Ele tentou novamente, tocando gentilmente o braço dela. Ela dizia que cada estrela carregava um desejo especial. Melissa levantou os olhos por um momento e Vicente sentiu um lampejo de esperança. Mas foi apenas isso, um lampejo. Ela voltou a fitar o prato e o silêncio retornou como uma cortina pesada. Vicente suspirou e se levantou, passando a mão pelos cabelos grisalhos que pareciam ter aumentado desde a morte de Clara. 4 anos. 4 anos tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo. 4 anos aprendendo que o amor, por maior que fosse, nem sempre era suficiente para curar todas as feridas. Bom dia, família linda. A voz estridente de Raquel cortou o ar matinal como uma lâmina. Ela entrou na cozinha com seus saltos altos, batendo no piso de cerâmica, já impecavelmente arrumada para mais um dia. Aos 35 anos, Raquel tinha uma beleza calculada. Cada cabelo no lugar, cada roupa escolhida para impressionar. Ela e Vicente eram apenas namorados, mas há 1 ano, Raquel havia se mudado para a casa de Vicente, trazendo consigo uma energia que tentava preencher o vazio deixado por Clara. Melissa ainda fazendo drama? Raquel perguntou, jogando a bolsa sobre o balcão com um ruído seco. Sua voz carregava uma impaciência mal disfarçada. Vicente, você precisa parar de passar a mão na cabeça dela. Isso é pura frescura. Raquel, por favor, Vicente murmurou, lançando um olhar preocupado para a filha. Ela está se recuperando da cirurgia. É normal que... Normal? Raquel riu, um som cortante. Vicente, a cirurgia das amígdalas é uma das mais simples que existem. Crianças fazem isso e no dia seguinte estão brincando normalmente. Essa menina é mimada demais. Melissa encolheu-se na cadeira, como se as palavras de Raquel fossem golpes físicos. Vicente sentiu a raiva subir por sua garganta, mas se controlou. Discussões na frente de Melissa só piorariam as coisas. Ela não está fingindo, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Desde que Clara morreu, qualquer coisa relacionada ao hospital ou médicos a deixa apavorada. E agora, depois da cirurgia... Ah, Vicente, você sempre arranja uma desculpa. Raquel serviu-se de café, seus movimentos bruscos delatando sua irritação. Clara morreu há 4 anos. A vida precisa continuar. E se você continuar tratando Melissa como se ela fosse de vidro, ela nunca vai superar nada. O nome de Clara pairou no ar como uma presença fantasmagórica. Vicente fechou os olhos por um momento, lembrando-se da mulher que amara, da mãe que Melissa perdera cedo demais. Clara nunca falaria com uma criança daquela forma. Clara entendia que algumas feridas precisavam de tempo para cicatrizar. Falando nisso, Raquel continuou,
verificando seu reflexo no espelho do corredor. Preciso falar com você sobre uma coisa importante. Minhas amigas do trabalho organizaram um cruzeiro. 15 dias pelo Caribe. Vicente levantou a cabeça, surpreso. 15 dias? Raquel, esse não é o melhor momento. Melissa precisa... Precisa do quê? De você passando a mão na cabeça dela eternamente? Raquel se virou, seus olhos brilhando com uma determinação que Vicente já conhecia bem. Vicente, eu preciso dessa viagem. Trabalho o ano inteiro, cuido desta casa, tento educar uma criança que nem é minha filha. Mereço um descanso. Mas justamente agora é quando você precisa tomar uma atitude. Raquel se aproximou dele, baixando a voz, mas mantendo o tom firme. Melissa precisa aprender que o mundo não vai parar porque ela decidiu fazer birra. Se ela não comer, deixa ela com fome. Vai ver que a fome fala mais alto que a teimosia. Vicente olhou para Melissa, que permanecia imóvel na cadeira. Pequena, frágil, carregando o peso de perdas que nem ela mesma conseguia compreender completamente. Como alguém podia chamar aquilo de birra? Já comprei as passagens, Raquel anunciou, voltando a verificar a maquiagem. Parto amanhã pela manhã. Amanhã? Vicente não conseguiu esconder o desespero na voz. Raquel, eu não sei o que fazer. Se ela não comer, se ela não melhorar, contrata alguém para ajudar. Uma babá, sei lá. Raquel pegou as chaves do carro pronta para sair para o trabalho. Vicente, às vezes a solução está bem na nossa frente, mas você fica tão focado no problema que não consegue enxergar. E com essas palavras, ela saiu, deixando apenas o som de seus saltos ecoando pelo corredor e o aroma de seu perfume caro misturado com a angústia que tomava conta da casa. Vicente permaneceu ali, de pé no meio da cozinha, olhando para Melissa. A menina finalmente levantou os olhos para ele, e naquele olhar Vicente viu tudo: medo, tristeza, confusão e uma necessidade desesperada de ser compreendida. Ela não estava fazendo birra, ela estava tentando sobreviver do único jeito que sabia. Tudo bem, princesa? Ele sussurrou, se aproximando dela novamente. Papai vai encontrar uma maneira de ajudar você, eu prometo. Melissa não respondeu com palavras, mas algo em seus olhos se suavizou ligeiramente. E naquele momento, Vicente tomou uma decisão. Se Raquel achava que a solução era contratar alguém, talvez ela estivesse certa, só que pelos motivos errados. Ele não precisava de alguém para forçar Melissa a se comportar. Precisava de alguém que entendesse que algumas feridas precisavam de mais que tempo para cicatrizar. Precisavam de amor, paciência e compreensão. Enquanto Melissa permanecia em silêncio à mesa, Vicente já planejava mentalmente os anúncios que colocaria. Procura-se babá experiente, paciente, carinhosa. Alguém que entendesse que nem todas as batalhas são vencidas com firmeza. Algumas são vencidas com ternura. Enquanto Melissa permanecia em silêncio à mesa, Vicente já planejava mentalmente os anúncios que colocaria. Procura-se babá experiente, paciente, carinhosa. Alguém que entendesse que nem todas as batalhas são vencidas com firmeza. Algumas são vencidas com ternura. Mas primeiro, ele precisava tentar mais uma vez. Vicente se sentou ao lado de Melissa, pegando gentilmente uma das torradas em formato de estrela. Sabe, princesa, quando sua mãe fazia essas estrelinhas, ela sempre dizia que cada uma carregava um pedacinho do céu. Sua voz era suave, quase um sussurro. E que quando comêssemos estaríamos engolindo um pouquinho de magia. Melissa o observou com seus olhos grandes, uma fagulha de curiosidade brilhando brevemente. Ela dizia que as estrelas do café da manhã eram especiais porque davam força para enfrentar o dia inteiro. Vicente continuou, partindo a torrada em pedacinhos menores. Não força de músculos, mas força do coração. A menina esticou a mão ligeiramente, tocando apenas a borda do prato. Vicente sentiu o coração acelerar. Era o primeiro movimento voluntário dela em direção à comida em dias. Quer que eu conte a história da estrela corajosa? Ele perguntou, lembrando-se de uma das histórias que Clara inventava. Era uma estrelinha pequenina que tinha medo de brilhar. Melissa assentiu quase imperceptivelmente, e Vicente começou a narrar.
sua voz criando um mundo mágico, onde estrelas pequenas podiam superar seus medos e brilhar mais forte que nunca. Enquanto falava, ele partia a torrada em pedaços ainda menores, até que foram apenas migalhas douradas que pareciam menos assustadoras. Para sua surpresa e alívio, Melissa pegou uma das menores migalhas e a levou à boca. Era quase nada, mas para Vicente foi como ver o sol nascer depois de uma longa noite de tempestade. "Muito bem, princesa", ele disse, tentando não demonstrar muito entusiasmo para não assustá-la. "A estrela corajosa ficaria orgulhosa de você." Melissa comeu mais algumas migalhas e Vicente sentiu lágrimas de alívio ameaçarem seus olhos. Era um começo pequeno, mas era um começo. O resto da manhã passou em uma rotina cuidadosa. Vicente cancelou seus compromissos de trabalho. Sua pequena empresa de contabilidade teria que esperar e se dedicou inteiramente a Melissa. Eles assistiram desenhos animados no sofá, ela aninhada ao seu lado como um passarinho ferido procurando abrigo. À tarde, Vicente começou a fazer os telefonemas. A primeira agência de babás que contatou parecia mais interessada em vender seus serviços do que entender as necessidades específicas de Melissa. "Temos profissionais altamente qualificadas", disse a mulher do outro lado da linha. "Elas são treinadas para lidar com crianças difíceis e estabelecer disciplina rapidamente." "Não é questão de disciplina", Vicente explicou, observando Melissa colorir silenciosamente no chão da sala. "Minha filha está passando por um momento delicado após uma cirurgia e... Senhor Castanheira, com todo respeito, todas as crianças passam por fases difíceis. Nossas babás sabem exatamente como quebrar esses padrões de comportamento inadequado." Vicente desligou o telefone com frustração. Comportamento inadequado? Melissa não estava se comportando mal, ela estava sofrendo. A segunda agência não foi muito melhor. A terceira parecia promissora, até a mulher perguntar sobre o salário e fazer uma careta quando Vicente mencionou o valor que podia pagar. Era quase 6 da tarde, quando Vicente encontrou um anúncio diferente no jornal local. Não era de uma agência, mas de uma pessoa física. Jovem experiente em cuidados infantis, oferece serviços de babá, especialidade em crianças que precisam de atenção especial. Referências disponíveis. Margarida, telefone. Havia algo na simplicidade do anúncio que tocou Vicente. Crianças que precisam de atenção especial, não crianças difíceis ou problemas comportamentais, mas atenção especial. Como se a pessoa que escreveu entendesse que algumas crianças carregavam feridas invisíveis. Vicente discou o número com o coração batendo mais rápido. "Alô?" A voz que atendeu era jovem, mas tinha uma qualidade calorosa que imediatamente o tranquilizou. "Oi, eu vi seu anúncio no jornal sobre serviços de babá. Meu nome é Vicente Castanheira." "Oi, senhor Vicente. Eu sou Margarida. Que bom que ligou. Me conte um pouco sobre sua situação." Vicente hesitou por um momento, não sabendo por onde começar. "É complicado. Minha filha Melissa, ela tem 8 anos e recentemente passou por uma cirurgia. Desde então ela não fala e mal come. Minha namorada vai viajar amanhã e eu preciso de alguém para ajudar." "Que tipo de cirurgia?" Margarida perguntou, e Vicente notou que não havia julgamento em sua voz, apenas interesse genuíno. "Remoção das amígdalas. Deveria ter sido simples, mas Melissa tem um histórico. Ela perdeu a mãe há 4 anos, e desde então, qualquer coisa relacionada ao hospital a deixa muito abalada." Houve uma pausa do outro lado da linha, e Vicente temeu que Margarida fosse desistir como as outras. "Senhor Vicente", ela disse finalmente, "já cuidei de várias crianças que passaram por traumas. Perda, hospitalização, mudanças bruscas. Cada uma reage de um jeito diferente, e não há nada de errado nisso. É o jeito delas de tentar processar coisas que são grandes demais para entender completamente." Vicente sentiu os olhos marejarem. Finalmente alguém que entendia. "Melissa não está fazendo birra ou sendo difícil", Margarida continuou. "Ela está assustada e tentando se proteger do único jeito que sabe. O silêncio e a recusa de comer são mecanismos de defesa." "Exatamente", Vicente disse, sua voz carregada de alívio. "É exatamente isso que eu tenho tentado explicar, mas
Posso ir até aí hoje à noite para conhecê-los? Margarida interrompeu gentilmente. Não para começar a trabalhar, apenas para que vocês me vejam e decidam se acham que posso ajudar. Às vezes o feeling inicial é muito importante, especialmente com crianças sensíveis como Melissa. Vicente olhou para Melissa, que havia parado de colorir, e o observava com curiosidade. Era como se ela soubesse que algo importante estava acontecendo. Seria perfeito, ele disse. Que hora seria bom para você? Que tal às 8, depois do jantar, quando Melissa estiver mais relaxada? Vicente concordou e deu o endereço, sentindo pela primeira vez em dias que talvez houvesse esperança. Quando desligou o telefone, Melissa se aproximou dele, puxando levemente sua camisa. O que foi, princesa? Ele perguntou, se agachando para ficar na altura dela. Melissa não disse nada, mas fez um gesto com as mãos, como se estivesse perguntando sobre o telefonema. Era uma moça muito gentil, Vicente explicou. Ela vai vir aqui hoje à noite para nos conhecer. Quem sabe ela possa nos ajudar a fazer você se sentir melhor. Melissa o olhou nos olhos por um longo momento, e Vicente viu algo que não via há dias, um pequeno brilho de esperança. Ela não disse nada, mas assentiu ligeiramente com a cabeça. Naquela noite, enquanto esperavam Margarida chegar, Vicente preparou um lanche leve para Melissa. Algumas frutas cortadas em formatos divertidos e um pouco de suco. Para sua surpresa, ela comeu algumas uvas, sem precisar de muito incentivo. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Vicente abriu a porta e se viu diante de uma jovem de aproximadamente 25 anos, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples e olhos cor de mel que irradiavam bondade. Ela usava roupas simples, mas bem cuidadas, e carregava uma bolsa pequena. Senhor Vicente? Ela perguntou com um sorriso caloroso. Eu sou Margarida. Margarida, entre, por favor. Vicente se afastou para deixá-la passar e imediatamente notou como sua presença parecia trazer uma energia diferente para a casa. Melissa está na sala. Margarida entrou devagar, seus olhos percorrendo o ambiente com interesse respeitoso. A casa era bem cuidada, mas Vicente podia ver os sinais de uma família que lutava. Brinquedos organizados demais, como se ninguém brincasse realmente com eles. Fotos de uma mulher bonita em vários cantos, claramente a mãe falecida. E uma sensação geral de que todos estavam tentando muito para manter a normalidade. Oi, Melissa. Margarida disse suavemente ao ver a menina no sofá. Ela não se aproximou imediatamente, mas se sentou no chão, na altura da criança. Eu sou a Margarida. Seu papai me contou que você é uma menina muito especial. Melissa a observou com seus olhos grandes, claramente curiosa, mas ainda cautelosa. Sabe, eu trouxe uma coisa para você, Margarida disse, abrindo sua bolsa e tirando um pequeno caderno com uma capa colorida. É um caderno mágico. Quer saber por que ele é mágico? Melissa se inclinou ligeiramente para frente, interessada. Porque neste caderno você pode desenhar ou escrever qualquer coisa que esteja sentindo, mesmo que não consiga falar sobre isso. E sabe o que acontece? As páginas guardam todos os seus sentimentos em segurança, para que você não precise carregar tudo sozinha. Margarida estendeu o caderno para Melissa, que hesitou apenas um momento antes de pegá-lo. Ela abriu a primeira página e passou os dedos pelo papel em branco, como se estivesse testando sua magia. Vicente observou a cena com o coração apertado. Em menos de 10 minutos, Margarida havia conseguido mais conexão com Melissa do que Raquel em 2 anos. Senhor Vicente, Margarida disse, se virando para ele, posso conversar com você na cozinha, enquanto Melissa explora o caderno? Eles se afastaram para a cozinha e Margarida foi direta ao ponto. Melissa está claramente traumatizada, mas vejo sinais de que ela quer se conectar novamente. O fato de ela ter aceitado o caderno é muito positivo. Margarida falava baixo para que Melissa não ouvisse. Com o tempo certo e a abordagem adequada, acredito que podemos ajudá-la a voltar a falar e comer normalmente. Você realmente acha? Vicente perguntou, mal ousando esperar. Tenho certeza, mas vai exigir paciência e consistência. E, Sr. Vicente... Ela hesitou como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Preciso que saiba que não acredito em forçar crianças a nada. Melissa vai comer e falar quando se sentir segura para isso.
Meu trabalho é criar esse ambiente de segurança. Vicente assentiu vigorosamente. É exatamente isso que eu estava procurando. Quando você pode começar? Posso começar amanhã de manhã, se você quiser. Que horas seria bom? 8 horas? Raquel parte bem cedo para a viagem dela. Perfeito. Margarida sorriu. E Sr. Vicente, tudo vai ficar bem. Melissa é uma criança forte. Posso ver isso nos olhos dela. Ela só precisa lembrar de como usar essa força. Quando voltaram para a sala, encontraram Melissa desenhando no caderno. Era apenas um rabisco simples, mas eram as primeiras marcas que ela fazia no papel em dias. Muito bonito, Margarida disse, se sentando ao lado dela novamente. Posso desenhar com você? Melissa assentiu e ofereceu um lápis para Margarida, que começou a desenhar pequenas estrelas ao redor do rabisco. De Melissa. Sabe, Melissa, Margarida disse enquanto desenhava, amanhã vou voltar aqui e podemos brincar mais. Talvez possamos até fazer algo gostoso na cozinha. Você gosta de cozinhar? Melissa balançou a cabeça que sim, e Vicente se lembrou de como ela adorava ajudar Clara a fazer bolos. Ótimo, então está combinado. Margarida fechou o caderno e o entregou de volta para Melissa. Este é seu agora. Sempre que quiser desenhar ou escrever alguma coisa, pode usar. Quando Margarida se preparou para sair, Melissa fez algo que surpreendeu a todos. Ela se levantou e deu um pequeno aceno de despedida. Até amanhã, Melissa, Margarida disse, acenando de volta. E, Sr. Vicente, não se preocupe tanto. Amanhã vai ser um dia melhor. Depois que ela saiu, Vicente encontrou Melissa ainda segurando o caderno contra o peito. Quando ele a colocou na cama, ela sussurrou quase inaudivelmente. Margarida é legal. Foram as primeiras palavras que ela havia dito em uma semana. Vicente beijou sua testa, sentindo que finalmente, depois de tanto tempo, havia esperança real de que sua pequena estrela corajosa voltaria a brilhar. O amanhecer do dia seguinte trouxe consigo uma energia diferente para a casa dos Castanheira. Vicente acordou antes do despertador, algo raro nos últimos tempos, e encontrou Melissa já sentada na cama, segurando o caderno mágico que Margarida havia dado a ela na noite anterior. A menina o observava com olhos mais brilhantes do que ele via há semanas. Bom dia, princesa, Vicente disse suavemente, sentando-se na beirada da cama. Como você dormiu? Melissa não respondeu com palavras, mas segurou o caderno em sua direção, mostrando um novo desenho que havia feito. Era uma casinha simples, com 3 figuras na frente, uma grande, uma pequena e uma terceira figura que tinha cabelos compridos e um sorriso grande. Quem é essa? Vicente perguntou, apontando para a terceira figura, embora já soubesse a resposta. Margarida. Melissa sussurrou, sua voz ainda fraca, mas audível. Vicente sentiu o coração se apertar de emoção. 2 palavras em menos de 12 horas. Era mais progresso do que haviam tido em semanas. O barulho de malas sendo arrastadas pelo corredor interrompeu o momento. Raquel estava se preparando para partir, e seus movimentos bruscos ecoavam pela casa como uma tempestade que finalmente se afastava. Vicente! Ela gritou do quarto. Você pode me ajudar com essas malas? O táxi vai chegar em 20 minutos. Vicente suspirou, beijou a testa de Melissa e foi ajudar. Encontrou Raquel cercada por 3 malas grandes, todas abertas, e transbordando de roupas, sapatos e acessórios. 15 dias, Raquel? Ele perguntou, observando a quantidade absurda de bagagem. Parece que você está se mudando definitivamente. Ah, Vicente, você sabe como são essas viagens de cruzeiro, ela disse, verificando sua aparência no espelho pela 3ª vez. Tem jantares formais, festas temáticas, atividades na piscina. Preciso estar preparada para tudo. Vicente a observou se arrumar com uma meticulosidade quase obsessiva. Cada cabelo tinha que estar perfeito. Cada acessório precisava combinar exatamente. Era uma diferença gritante da simplicidade natural que Margarida havia demonstrado na noite anterior. E quanto a Melissa? Ele perguntou, fechando uma das malas. Você não quer se despedir dela? Raquel pausou por um momento, como se a pergunta a tivesse pego de surpresa. Claro, onde ela está? No quarto, desenhando. Melissa!
Raquel gritou do corredor, sem se dar ao trabalho de ir até o quarto da menina. Venha aqui, querida. Raquel vai viajar. Melissa apareceu na porta do quarto, ainda segurando seu caderno, mas seu rosto havia se fechado novamente. A presença de Raquel sempre tinha esse efeito nela, como se a menina instintivamente soubesse que precisava se proteger. Ai, que fofa, Raquel disse, mas sua voz soava mecânica, ensaiada. Melissa, Raquel vai viajar por uns 15 dias. Você vai ser uma boa menina para o papai, não vai? Melissa assentiu ligeiramente, mas não se aproximou. E lembre-se do que conversamos ontem, Raquel continuou, dirigindo-se mais a Vicente do que à criança. Nada de manha ou frescura. Hora de comer é hora de comer, hora de falar é hora de falar. Simples assim. Vicente sentiu a mandíbula se tensionar, mas se controlou. Em algumas horas, Raquel estaria longe, e eles poderiam focar no que realmente importava. O táxi chegou pontualmente e Vicente ajudou a carregar as malas. Na porta de casa, Raquel se virou para ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Aproveite esses 15 dias para colocar ordem na casa, ela disse, ajeitando a bolsa no ombro. Quando eu voltar, quero encontrar Melissa completamente normal. E Vicente... Ela se aproximou dele, baixando a voz. Não deixe essa babá nova pisar na sua cabeça. Funcionário é funcionário. Ela deu um beijo rápido e superficial no rosto dele e acenou distraidamente para Melissa, que observava da janela da sala. Vicente permaneceu na porta até o táxi desaparecer na esquina e então respirou profundamente. Era como se uma nuvem pesada tivesse se afastado da casa. Quando voltou para dentro, encontrou Melissa na cozinha, sentada à mesa do café da manhã. Para sua surpresa, ela havia servido 2 copos de suco e colocado pães na torradeira. Você fez isso sozinha? Vicente perguntou impressionado. Melissa assentiu e então sussurrou. Para Margarida também. Vicente olhou o relógio. 7h45. Margarida chegaria em 15 minutos e Melissa estava preparando o café da manhã para ela. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. A menina estava se permitindo esperar por algo bom. Às 8 horas em ponto, a campainha tocou. Vicente abriu a porta e encontrou Margarida com um sorriso caloroso, carregando uma bolsa colorida que parecia cheia de surpresas. Bom dia, Sr. Vicente. Como passaram a noite? Melhor do que qualquer noite dos últimos tempos, Vicente respondeu honestamente. Melissa até preparou café da manhã para você. Que amor! Margarida entrou e imediatamente se dirigiu à cozinha onde Melissa a esperava. Oi, Melissa. Que surpresa maravilhosa. Você fez tudo isso? Melissa assentiu e Vicente notou um pequeno sorriso brincando em seus lábios. O primeiro sorriso genuíno que via em semanas. Senhor Vicente, Margarida disse, organizando sua bolsa. O senhor tem trabalho hoje? Tenho alguns clientes para visitar, mas posso cancelar se... Não precisa. Ela interrompeu gentilmente. Acho que Melissa e eu vamos nos dar muito bem sozinhas. Às vezes é até melhor começar assim, sem muitas pessoas ao redor. Menos pressão. Vicente hesitou. Deixar Melissa com uma estranha ainda o deixava nervoso, mesmo que essa estranha fosse Margarida. Sr. Vicente, Margarida disse, como se lesse seus pensamentos. Confie em mim e confie na Melissa. Ela é mais forte do que todos imaginam. Melissa se aproximou de Vicente e puxou sua camisa. Quando ele se abaixou, ela sussurrou em seu ouvido. Pode ir, papai. Eu vou ficar bem. Foram as palavras mais longas que ela havia dito desde a cirurgia. Vicente sentiu os olhos marejarem e beijou sua testa. Meu telefone está na geladeira, ele disse para Margarida. Qualquer coisa mesmo me liga. Pode deixar. Agora vá, antes que Melissa mude de ideia. Margarida disse com um piscar de olhos conspiratório que fez Melissa rir baixinho. Vicente saiu de casa com o coração dividido entre preocupação e esperança. Era a primeira vez em meses que deixava Melissa com alguém que não fosse Raquel. E definitivamente a primeira vez que a menina parecia feliz com a situação. Na casa, Margarida se sentou à mesa com Melissa e serviu-se do suco que a menina havia preparado. Que suco gostoso, ela disse, tomando um gole generoso. Você tem talento para cozinhar.
Aposto que sua mamãe te ensinou algumas coisas especiais. Melissa assentiu, e seus olhos se dirigiram para uma foto de Clara na estante da sala. Ela era muito bonita, Margarida observou seguindo o olhar da menina. E pelo que vejo nas fotos, vocês se pareciam muito. Mesmo os olhos grandes e expressivos. Melissa pegou seu caderno e começou a desenhar. Margarida não tentou ver o que ela estava fazendo, respeitando seu espaço, mas continuou conversando em tom casual. Sabe, Melissa, eu também perdi alguém muito importante quando era criança. Minha avó que me criou. Foi ela quem me ensinou tudo sobre cozinhar e cuidar das pessoas. Margarida tomou outro gole do suco. No começo, eu ficava muito triste e não queria fazer nada que me lembrasse dela. Mas depois eu percebi que quando cozinhava as receitas que ela me ensinou, era como se ela estivesse ali comigo. Melissa levantou os olhos do caderno, claramente interessada. Sua mamãe te ensinou a cozinhar alguma coisa especial? Margarida perguntou gentilmente. Melissa assentiu e sussurrou. Bolo de chocolate. Bolo de chocolate, minha receita favorita no mundo inteiro, Margarida exclamou com entusiasmo genuíno. Que coincidência incrível! Você lembra da receita? Melissa balançou a cabeça que não, parecendo triste. Não tem problema. Receitas podem ser esquecidas, mas o amor que vai nelas nunca se perde. Margarida se levantou. Que tal se hoje a gente tentar descobrir juntas uma receita nova de bolo de chocolate? Não para substituir a da sua mamãe, mas para ser a nossa receita especial? Os olhos de Melissa se iluminaram, e ela assentiu vigorosamente. Mas primeiro, Margarida disse olhando para as torradas ainda intocadas, que tal comermos alguma coisa? Fazer bolo é trabalho que exige energia. Melissa olhou para as torradas com a expressão hesitante que Vicente conhecia bem. Sabe o que eu estou pensando? Margarida disse, como se tivesse tido uma ideia brilhante. Essas torradas estão meio sem graça assim, não acham? Que tal transformarmos elas em algo mais divertido? Ela abriu sua bolsa e tirou pequenos potes com geleias de cores diferentes. Morango, uva, damasco. Olha só que tesouro eu trouxe. Podemos fazer desenhos coloridos nas torradas, que tal? Melissa se aproximou, curiosa. Margarida pegou uma torrada e começou a fazer pequenos pontos com as geleias diferentes, criando uma carinha sorridente. Agora você tenta, ela incentivou, oferecendo os potes para Melissa. A menina hesitou apenas um momento, antes de pegar uma torrada e começar a fazer seu próprio desenho. Era um sol simples com raios feitos de geleia de damasco. Lindo! Margarida aplaudiu. Agora, que tal provarmos nossas obras de arte? Para surpresa e alegria de Margarida, Melissa deu uma mordida em sua torrada sol. Era uma mordida pequena, mas era uma mordida. Está gostoso? Margarida perguntou. Está. Melissa respondeu e deu outra mordida. Elas passaram o resto da manhã na cozinha, transformando o café da manhã em uma brincadeira artística. Melissa comeu quase uma torrada inteira e tomou todo o seu suco, mais do que havia comido nos últimos 3 dias juntos. Agora, Margarida disse, começando a limpar a mesa, vamos ao projeto bolo? Melissa pulou da cadeira com uma energia que não demonstrava há semanas. Elas passaram a manhã toda procurando ingredientes, medindo, misturando. Margarida deixava Melissa comandar as operações, oferecendo ajuda apenas quando necessário. Chocolate em pó, açúcar, farinha? Melissa murmurava enquanto mexia a massa, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Você está indo muito bem, Margarida a encorajou. Sua mamãe ficaria orgulhosa. Ela sempre dizia que o segredo do bolo estava no carinho que a gente coloca, Melissa disse. E foram as palavras mais longas que havia pronunciado desde a cirurgia. Sua mamãe era uma mulher sábia, Margarida respondeu. E pelo que vejo, ela te passou toda essa sabedoria. Quando o bolo foi para o forno, elas se sentaram na sala para esperar. Melissa mostrou seu caderno para Margarida, explicando cada desenho em voz baixa, mas clara. Havia a casinha da noite anterior, alguns rabiscos que representavam seus sentimentos confusos e um novo desenho que havia feito durante a manhã. 2 figuras cozinhando juntas. Somos nós? Margarida perguntou, apontando para o desenho. Sim, você e eu fazendo bolo, Melissa confirmou.
Posso guardar uma cópia deste desenho? É muito especial. Melissa arrancou a página cuidadosamente e entregou para Margarida, que a dobrou com carinho e guardou no bolso. O aroma do bolo começou a se espalhar pela casa e Melissa praticamente vibrava de ansiedade. Quando o timer tocou, elas correram para a cozinha. Perfeito! Margarida exclamou ao ver o bolo dourado e crescidinho. Melissa, você é uma chefe nata! A menina irradiava orgulho, e quando o bolo esfriou o suficiente, ela cortou um pedaço generoso e comeu com apetite. O primeiro alimento sólido substancial que consumia desde a cirurgia. Está uma delícia, ela disse, lambendo os lábios. Quase tão bom quanto o da mamãe. Quase? Margarida fingiu indignação. Apenas quase? Vamos ter que praticar mais então. Melissa riu. Uma risada genuína e musical que encheu a casa de alegria. Era meio-dia quando Vicente voltou, carregando ansiedade e esperança em medidas iguais. Ele mal havia colocado a chave na fechadura, quando a porta se abriu, revelando Melissa com um avental cheio de farinha e um sorriso enorme. Papai, nós fizemos bolo, ela exclamou, puxando-o pela mão em direção à cozinha. Vicente olhou por cima do ombro de Melissa e viu Margarida encostada no balcão também sorrindo, com farinha nos cabelos e alegria nos olhos. A cozinha estava ligeiramente bagunçada, cheirava a chocolate e havia uma energia de vida que ele não sentia há meses. Vocês fizeram bolo? Ele repetiu, mal acreditando no que via. Fizemos, e eu comi 3 pedaços, Melissa anunciou com orgulho. Margarida disse que minha mamãe ficaria orgulhosa. Vicente sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. 3 pedaços de bolo, uma manhã inteira falando, risadas ecoando pela casa. Era como se sua filha tivesse voltado dos mortos. Senhor Vicente, Margarida disse suavemente, acho que alguém aqui está com fome de verdade pela primeira vez em semanas. E ela estava certa. Enquanto Vicente comia o bolo que Melissa havia feito, observando sua filha tagarelar sobre a manhã inteira, ele soube que algo fundamental havia mudado em sua casa. A esperança havia chegado, trazida pelas mãos carinhosas de uma jovem que entendia que curar um coração ferido exigia mais do que regras ou pressão. Exigia amor, paciência e a magia simples de fazer um bolo junto. Naquela tarde, enquanto Melissa tirava um cochilo reparador pela primeira vez em semanas, Vicente e Margarida se sentaram na varanda para conversar. O sol filtrava através das folhas da mangueira no quintal, criando padrões de luz e sombra que dançavam suavemente. Como você conseguiu? Vicente perguntou, sua voz carregada de gratidão e algo mais. Uma admiração que começava a se transformar em algo mais profundo. Não fui eu, Margarida respondeu, observando uma borboleta pousar nas flores do jardim. Foi ela mesma. Melissa tinha tudo dentro dela. Só precisava de alguém que acreditasse nisso e lhe desse tempo e espaço para florescer. Vicente a observou enquanto ela falava, notando como seus olhos brilhavam quando falava sobre Melissa, como suas mãos se moviam expressivamente, como havia uma bondade genuína irradiando de cada gesto. Não sei como te agradecer, ele disse. Não precisa me agradecer. Ver Melissa sorrindo é toda a recompensa que eu preciso. Margarida se virou para ele, e por um momento, seus olhares se encontraram. Vicente sentiu algo se mover em seu peito. Uma sensação que não experimentava há anos. Margarida, ele começou, mas foi interrompido por Melissa aparecendo na porta da varanda, esfregando os olhos sonolentos. Posso tomar um pouco de leite? Ela perguntou, sua voz ainda rouca de sono. Claro, princesa, Vicente disse, se levantando. Vou pegar para você. Eu vou. Margarida se ofereceu, mas Melissa balançou a cabeça. Quero que o papai vá, ela disse, e então se aproximou de Margarida. Mas você fica aqui? Claro que fico. Melissa se aninhou no colo de Margarida como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Vicente partiu para a cozinha com o coração dividido entre a alegria de ver sua filha tão carinhosa e uma sensação estranha e nova de não querer se afastar delas. Enquanto esquentava o leite, ele olhava pela janela da cozinha e via Margarida conversando baixinho com Melissa, penteando seus cabelos com os dedos. Era uma cena de ternura doméstica
que ele não via desde que Clara morrera, e ela despertava nele sentimentos que havia enterrado há muito tempo. Quando voltou com o leite, encontrou Melissa dormindo novamente no colo de Margarida, que a balançava suavemente enquanto cantarolava baixinho uma canção de ninar. Ela está exausta, Margarida sussurrou. Foi um dia grande para ela. Para nós todos, Vicente respondeu, pegando Melissa no colo para levá-la para o quarto. Quando voltou, Margarida estava organizando sua bolsa. Já vai? Ele perguntou, e não conseguiu esconder o desapontamento na voz. É melhor deixar Melissa descansar. Amanhã continuamos. Ela parou na porta e se virou para ele. Senhor Vicente, posso fazer uma sugestão? Claro. Quando Melissa acordar, que tal jantarem juntos na mesa da cozinha? Façam disso um momento especial, só vocês dois. Ela está pronta para isso agora. Vicente assentiu, tocado pela consideração de Margarida com a relação dele com a filha. E senhor Vicente? Ela acrescentou com um sorriso tímido. Parabéns, você é um pai maravilhoso. Depois que ela saiu, Vicente permaneceu na porta, observando-a se afastar pela rua. Havia algo em Margarida que mexia com ele de uma forma que não esperava. Não era apenas gratidão pelo que ela estava fazendo por Melissa. Era algo mais profundo, mais perigoso, mais real. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a casa dos Castanheira estava cheia de vida. Melissa jantou na mesa da cozinha, contando para o pai todos os detalhes de sua manhã com Margarida. Eles lavaram os pratos juntos e ela até cantarolou um pouco, a mesma canção de ninar que havia ouvido Margarida cantando. Quando Vicente a colocou na cama, Melissa segurou sua mão. Papai, Margarida vai voltar amanhã? Vai, princesa. Por quê? Porque eu gosto dela. E você também gosta, né? Vicente hesitou, surpreendido pela percepção da filha. Sim, eu gosto dela também. Bom, Melissa disse, se aconchegando sob as cobertas. A casa fica mais feliz quando ela está aqui. E tinha razão. A casa estava mais feliz, ele estava mais feliz. E Vicente começava a suspeitar que isso tinha tanto a ver com o efeito que Margarida causava nele, quanto com a cura que ela estava trazendo para Melissa. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha, Vicente encontrou o papel com o desenho que Melissa havia dado para Margarida, esquecido sobre o balcão. Era o desenho das duas figuras cozinhando juntas, mas olhando mais de perto, Vicente percebeu um detalhe que havia passado despercebido. No canto da folha, Melissa havia desenhado uma terceira figura observando da porta. Claramente ele mesmo, com um sorriso no rosto. Até mesmo aos 8 anos, sua filha já percebia que algo especial estava florescendo naquela casa. E pela primeira vez, desde que Clara morrera, Vicente se permitiu imaginar que talvez, apenas talvez, eles poderiam ser felizes novamente. Uma semana havia se passado desde que Margarida chegara à vida dos Castanheira, e a transformação era impressionante. A casa que antes respirava melancolia, agora exalava vida e alegria. Melissa acordava todos os dias perguntando quando Margarida chegaria, e suas refeições haviam se tornado pequenas celebrações culinárias, onde experimentavam receitas diferentes e conversavam animadamente. Vicente descobriu-se voltando mais cedo do trabalho a cada dia, sempre com uma desculpa diferente. Precisava pegar alguns documentos, verificar se estava tudo bem, conferir as contas da casa. Mas a verdade era que ele ansiava pelos momentos que podia passar, observando Margarida interagir com Melissa. Ou melhor ainda, pelos breves instantes quando conseguiam conversar a sós. Naquela manhã de quinta-feira, Vicente encontrou Margarida no jardim com Melissa, plantando sementes de girassol em pequenos vasos de barro que elas mesmas haviam pintado na tarde anterior. Cuidado para não colocar muita terra, Margarida orientava pacientemente, enquanto Melissa concentrava-se intensamente em sua tarefa. As sementinhas precisam de espaço para respirar. Como as pessoas? Melissa perguntou, levantando os olhos sujos de terra, mas brilhantes de curiosidade. Exatamente como as pessoas, Margarida confirmou, sorrindo. Às vezes, precisamos de espaço e tempo para crescer do nosso jeito. Vicente permaneceu na porta da cozinha por alguns momentos,
apenas observando. Havia algo hipnotizante na maneira como Margarida se movia, gestos naturais e graciosos, uma paciência infinita e uma alegria genuína em cada interação com Melissa. Ela usava um vestido simples de algodão azul claro que dançava suavemente com a brisa matinal. E seus cabelos estavam presos em um coque desalinhado que deixava alguns fios soltos emoldurando seu rosto. "Papai!" Melissa gritou ao vê-lo. "Vem ver nosso jardim!" Vicente se aproximou, sentindo o aroma de terra fresca e flores misturado com o perfume sutil de Margarida. Algo que lembrava lavanda e baunilha. "Que jardim lindo vocês estão criando!" ele disse, se agachando para examinar os vasos pintados. Cada um tinha um design único. Alguns com flores coloridas, outros com pequenos animais. Um especialmente chamava a atenção por ter 3 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. "Este aqui é especial", Melissa explicou, apontando para o vaso com as 3 figuras. "É nossa família." Vicente sentiu o coração acelerar. Nossa família. Melissa havia incluído Margarida em sua definição de família sem nenhuma hesitação. "Melissa tem uma imaginação linda", Margarida disse suavemente, mas Vicente notou um leve rubor em suas bochechas. "Margarida, você quer tomar café conosco?" Vicente perguntou, as palavras saindo antes que pudesse pensar melhor. "Preparei aquele café especial que você disse que gostou ontem." "Eu adoraria", ela respondeu, e seus olhos se encontraram com os dele por um momento que pareceu mais longo do que realmente foi. Eles se dirigiram para a cozinha, onde Vicente havia preparado uma mesa caprichada. Frutas cortadas artisticamente, pães frescos, geleias caseiras que havia comprado pensando em Margarida e o café aromático que ela havia elogiado. "Uau, papai!" Melissa comentou impressionada. "Você caprichou hoje." Vicente se sentiu corar ligeiramente. Era verdade, ele havia se esforçado mais do que o normal e todos sabiam para quem. Enquanto tomavam café, a conversa fluía naturalmente. Margarida contava histórias de sua infância em Alagoas, descrevia as praias onde brincava e as receitas que aprendera com sua avó. Vicente compartilhava memórias de quando Clara estava viva, histórias que não contava há anos, mas que saíam naturalmente na presença calorosa de Margarida. Sua esposa parecia uma pessoa maravilhosa, Margarida disse, quando Vicente terminou de contar sobre a vez que Clara havia tentado fazer um piquenique dentro de casa durante uma chuva torrencial. Era, Vicente confirmou, e pela primeira vez, falar sobre Clara não trazia apenas dor. Ela teria adorado você, e ficaria muito feliz vendo Melissa assim. Melissa havia terminado de comer e brincava no chão da cozinha com pequenos bonequinhos, criando histórias elaboradas onde uma boneca cuidava de uma família feliz. "Senhor Vicente", Margarida disse baixando a voz, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Como você conseguiu seguir em frente? Quero dizer, criar Melissa sozinho, manter a esperança." Vicente pensou por um momento, observando sua filha brincar. "Honestamente, houve dias em que eu não consegui. Houve dias em que só consegui sair da cama, porque ela precisava de mim. Mas aos poucos fui aprendendo que não se trata de esquecer a dor ou fingir que ela não existe. Se trata de encontrar momentos de alegria no meio dela." "E agora?" Margarida perguntou suavemente. "Como se sente agora?" Vicente a olhou nos olhos, vendo neles uma compreensão e uma ternura que o desarmarão completamente. Agora me sinto como se estivesse acordando de um longo inverno, como se a primavera tivesse chegado quando eu nem esperava mais. O ar entre eles carregou-se de uma eletricidade silenciosa. Margarida baixou os olhos, mexendo nervosamente na xícara de café. "Senhor Vicente, pode me chamar só de Vicente?" Ele interrompeu gentilmente. "Acho que já passamos da formalidade, não acha?" Ela sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. "Vicente, então." A forma como ela disse seu nome fez algo se mexer em seu peito. Era diferente de quando Raquel o chamava. Havia uma doçura, uma intimidade natural que o fazia querer ouvir seu nome nos lábios dela, para sempre. "Posso confessar uma coisa?" Vicente disse, sentindo uma coragem que não tinha há anos. "Claro."
Eu espero o dia inteiro pelo momento em que você chega. E quando você vai embora, a casa fica vazia. Não sei se deveria estar dizendo isso, mas... Vicente, Margarida interrompeu suavemente, estendendo a mão sobre a mesa e tocando levemente a dele. Eu também espero. Acordo pensando em vocês dois, em como Melissa está, em que atividade nova posso trazer, em você. O toque de sua mão era como uma corrente elétrica suave. Vicente virou a palma para cima, entrelaçando seus dedos com os dela. Eram mãos trabalhadoras, mãos que cuidavam, mãos que haviam trazido cura para sua casa. Isso é complicado, Margarida sussurrou, mas não retirou a mão. Por quê? Porque sou sua funcionária. Porque você tem uma namorada. Porque... Raquel não é minha namorada, Vicente disse, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Quer dizer, tecnicamente é, mas... não como você pensa. Há muito tempo que nossa relação se tornou apenas conveniente. Dividimos a casa, as responsabilidades, mas não há amor. Não há o que estou sentindo agora. Margarida levantou os olhos para ele, e Vicente viu suas próprias emoções refletidas ali. Confusão, desejo, medo, esperança. Vicente, eu não quero ser a causa de problemas na sua vida. Você não é a causa, você é a solução. Ele apertou suavemente a mão dela. Margarida, faz 4 anos que vivo no piloto automático, apenas sobrevivendo. Com você aqui, eu lembrei do que é estar vivo. Naquele momento, Melissa se aproximou deles, observando suas mãos entrelaçadas com curiosidade infantil. Vocês estão namorando? Ela perguntou com a franqueza típica das crianças. Vicente e Margarida se separaram rapidamente, ambos corando. Melissa, nós estávamos apenas... Vicente começou. Minha mamãe dizia que quando 2 pessoas se gostam muito, elas ficam de mãos dadas. Melissa continuou parecendo completamente à vontade com a situação. E vocês se gostam, né? Vicente olhou para Margarida, que estava vermelha, mas sorrindo. Sim, ele disse simplesmente. Nós nos gostamos. Que bom! Melissa bateu palmas. Agora nossa família vai ficar completa. A inocência e a aceitação de Melissa quebraram qualquer tensão que restava. Margarida riu, um som musical que encheu a cozinha de alegria. Melissa, que tal irmos regar nossos girassóis? Margarida sugeriu, claramente precisando de um momento para processar o que havia acontecido. Boa ideia, Vicente concordou. Eu vou arrumar a cozinha. Enquanto elas saíam para o jardim, Vicente permaneceu na cozinha, lavando as louças e tentando organizar seus pensamentos. Em uma semana, Margarida havia transformado não apenas Melissa, mas a ele próprio. Ela havia trazido vida para uma casa que estava morrendo lentamente, amor para um coração que pensava ter esquecido como amar. Pela janela, ele observava Margarida e Melissa regando as plantas, conversando animadamente. Melissa ria de algo que Margarida havia dito, e o som era música para os ouvidos de Vicente. Sua filha estava curada, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela estava feliz novamente, e ele também estava feliz. Pela primeira vez em 4 anos, Vicente Castanheira estava genuinamente feliz. Mais tarde naquela manhã, enquanto Melissa tirava um cochilo, Vicente e Margarida se encontraram novamente na varanda. Desta vez não havia hesitação entre eles. Vicente se sentou ao lado dela no balanço de madeira que Clara havia insistido em instalar anos atrás. Margarida, ele disse, virando-se para encará-la. Não quero que pense que estou aproveitando da situação ou confundindo gratidão com outra coisa. Eu sei que não é isso, ela respondeu suavemente. Como sabe? Porque eu sinto a mesma coisa. E não é gratidão ou confusão. Ela pausou, procurando as palavras certas. É como se eu tivesse encontrado o lugar onde sempre deveria ter estado. Vicente estendeu a mão, tocando gentilmente seu rosto. Margarida fechou os olhos, inclinando-se ligeiramente contra sua palma. Margarida, eu não sei o que o futuro reserva, ou como vamos resolver a situação com Raquel, ou se é cedo demais, ou se estamos sendo loucos, mas
mas sei que não quero mais nenhum dia sem você nesta casa, sem você na minha vida. Ela abriu os olhos e Vicente viu lágrimas brilhando ali. Vicente, eu me apaixonei por vocês dois, por Melissa, por você, por esta família. E isso me assusta porque aconteceu tão rápido, tão intenso. Às vezes as melhores coisas da vida acontecem assim. Vicente sussurrou, aproximando-se lentamente. Sem aviso, sem preparação. Elas simplesmente chegam e transformam tudo. Como você. Como você. O primeiro beijo deles foi suave, hesitante, carregado de todas as emoções que haviam se acumulado naquela semana intensa. Era um beijo que falava de esperança, de recomeços, de amor que floresce no momento mais inesperado. Quando se separaram, Margarida apoiou a testa na dele. "O que vamos fazer?" Ela sussurrou. "Vamos viver um dia de cada vez", Vicente respondeu. "Vamos cuidar da Melissa, vamos nos conhecer melhor. E quando Raquel voltar, bem, vamos lidar com isso quando chegar a hora. E se ela não aceitar? Então ela não aceita. Margarida, pela primeira vez em anos, sei exatamente o que quero. Quero você. Quero uma vida com você e Melissa. Quero construir uma família de verdade, baseada em amor, não em conveniência." Margarida sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. "Então é isso que vamos fazer", ela disse. "Vamos construir nossa família." Naquela tarde, eles selaram sua decisão com mais beijos roubados, enquanto Melissa brincava no jardim, com carinhos suaves trocados quando passavam um pelo outro na cozinha, com olhares cúmplices e sorrisos que diziam tudo sem precisar de palavras. À noite, quando Margarida se preparava para ir embora, Melissa correu para abraçá-la. "Margarida, você podia dormir aqui hoje?" ela perguntou. "Podíamos fazer um pijama party." Vicente e Margarida trocaram olhares. Era tentador, mas ambos sabiam que precisavam ir devagar, fazer as coisas certas. "Que tal deixarmos o pijama party para o fim de semana?" Margarida sugeriu. "Podemos montar uma cabana na sala e assistir filmes até tarde." "Promete?" "Prometo." Quando Margarida saiu, Vicente a acompanhou até o portão. Sob a luz suave do poste da rua, ela parecia ainda mais bonita. "Vicente", ela disse, hesitando por um momento, "não estamos sendo precipitados?" "Não sei", ele respondeu honestamente. "Só sei que me sinto mais eu mesmo quando você está aqui, e que Melissa está mais feliz do que havia em anos. Se isso é precipitado, então que seja." Ele se inclinou e a beijou novamente. Um beijo mais seguro desta vez. Um beijo que selava uma promessa. "Até amanhã", ele sussurrou contra seus lábios. "Até amanhã." Vicente ficou no portão até vê-la desaparecer na esquina. E então voltou para casa com o coração leve e o sorriso impossível de esconder. Quando checou Melissa antes de se deitar, encontrou-a desenhando em seu caderno mágico. "O que está desenhando, princesa?" "Nossa nova família", ela respondeu, mostrando um desenho onde 3 figuras estavam cercadas por flores coloridas e corações. "Agora somos 3, e somos felizes." "Sim", Vicente concordou beijando sua testa. "Agora somos 3, e somos muito felizes." Naquela noite, Vicente dormiu melhor do que havia dormido em anos, sonhando com jardins floridos, risos de criança e o sorriso caloroso de uma mulher que havia chegado para ficar. 15 dias se passaram como um sonho dourado. A casa dos Castanheira havia se transformado em um lar de verdade, onde risos ecoavam pelos corredores, onde o aroma de bolos caseiros perfumava as tardes, e onde o amor florescia em cada canto. Vicente e Margarida haviam encontrado um ritmo perfeito. Ele trabalhava meio período, voltando sempre para o almoço, e ela cuidava de Melissa com uma dedicação que ia muito além do profissional. Melissa estava irreconhecível. A menina que há 2 semanas mal conseguia pronunciar uma palavra, agora tagarelava constantemente, criava histórias elaboradas e havia até voltado a cantar as canções que Clara costumava ensinar. Seus desenhos no caderno mágico mostravam sempre a mesma temática. Uma família feliz de 3 pessoas, cercada por flores, sol e corações. Naquela manhã de segunda-feira, Vicente acordou com o som de risadas vindas da cozinha.
Encontrou Margarida e Melissa preparando panquecas, ambas cobertas de farinha e disputando quem fazia o formato mais engraçado. Papai! Melissa gritou ao vê-lo. Olha a minha panqueca, ela tem formato de coração. Está perfeita, princesa, Vicente disse, beijando primeiro a testa da filha e depois discretamente a bochecha de Margarida. Era um gesto que havia se tornado natural nos últimos dias. E eu fiz uma em formato de estrela, Margarida acrescentou, mostrando sua criação. Para lembrar que cada dia com vocês é especial. Vicente a envolveu pela cintura por trás, respirando o aroma de baunilha de seus cabelos. Você é que torna nossos dias especiais. Eca, vocês são muito melosos. Melissa riu, mas seus olhos brilhavam de felicidade. A naturalidade com que aceitara o romance entre o pai e Margarida era tocante, como se soubesse instintivamente que aquele amor só trazia bondade para suas vidas. Estavam todos sentados à mesa, desfrutando do café da manhã em família, quando o som de uma chave girando na fechadura os fez congelar. Vicente sentiu o sangue gelar nas veias. Só uma pessoa tinha a chave da casa além dele. Oi, família! Estou de volta! A voz estridente de Raquel ecoou pelo corredor, seguida pelo barulho de malas sendo arrastadas. Melissa se encolheu instintivamente na cadeira e Margarida automaticamente se afastou de Vicente, como se pudesse desfazer a intimidade que havia se instalado entre eles. Raquel apareceu na porta da cozinha como uma tempestade bronzeada. Sua pele estava dourada pelo sol do Caribe. Seus cabelos tinham mechas novas e ela usava roupas caras que claramente haviam sido compradas durante a viagem. Mas foi sua expressão que mais chamou a atenção. Um sorriso forçado que não chegava aos olhos, que rapidamente escanearam a cena doméstica à sua frente. Que cena adorável, ela disse, mas havia algo afiado em sua voz. Vicente, Melissa, e você deve ser a babá. Margarida, Vicente disse, se levantando rapidamente. Raquel, esta é Margarida. Margarida Raquel. Margarida se levantou educadamente, estendendo a mão. Prazer em conhecê-la. Vicente me falou muito sobre você. Raquel observou Margarida da cabeça aos pés com um olhar avaliativo que fez Vicente se sentir desconfortável. Era impossível não notar a beleza natural de Margarida, sua juventude. A forma como ela irradiava bondade e carisma sem esforço. Imagino que sim, Raquel disse, apertando a mão de Margarida com força desnecessária. Bom, espero que tenha cuidado bem da casa na minha ausência. Margarida cuidou de mim, Melissa disse, sua voz carregando um orgulho que fez Vicente sorrir e Raquel franzir o senho. Ela me ensinou a fazer bolo e a plantar flores e me deu um caderno mágico. Que interessante, Raquel disse, seu sorriso se tornando ainda mais forçado. Melissa, querida, você não cumprimentou Raquel? Esqueceu as boas maneiras? Melissa murmurou um oi, baixinho, e se grudou no braço de Margarida, um gesto que não passou despercebido por ninguém na cozinha. Vicente, posso falar com você em particular? Raquel disse, seu tom não deixando espaço para recusa. Claro. Margarida, você pode... Eu cuido da Melissa, Margarida disse rapidamente, percebendo a tensão. Vamos regar nossos girassóis, né, Melissa? Sim. Melissa praticamente saltou da cadeira, claramente ansiosa para sair da presença de Raquel. Quando elas saíram para o jardim, Raquel se virou para Vicente com os olhos faiscando. Vicente, que diabos está acontecendo aqui? O que você quer dizer? Não me faça de idiota. Raquel caminhou pela cozinha como uma fera enjaulada. Saio por 15 dias e volto para encontrar uma menina, praticamente morando na minha casa. Esta não é sua casa, Raquel, Vicente disse calmamente, mas firmemente. E Margarida não está morando aqui. Ela é a babá da Melissa. Babá? Raquel riu, um som cortante. Vicente, eu tenho olhos. Vi como vocês estavam sentados, a intimidade, a forma como Melissa se gruda nela como se fosse... Como se fosse o quê? Como se fosse a mãe dela. Raquel explodiu. E você, Vicente, você está completamente enfeitiçado por essa mocinha. Vicente respirou fundo, tentando manter a calma. Margarida fez em 2 semanas o que você não conseguiu fazer em 2 anos, Raquel. Melissa voltou a falar, a comer,
a ser criança. Ela está curada. Curada? Raquel riu novamente. Vicente, você é muito ingênuo. Essa menina sabe exatamente o que está fazendo. Chegou aqui, se aproveitou de uma criança traumatizada e de um pai desesperado e agora está tentando tomar o meu lugar. Tomar seu lugar? Vicente sentiu a raiva subindo. Raquel, que lugar é esse? O lugar de quem chama uma criança de mimada, de quem viaja e deixa uma família em crise, de quem nunca demonstrou um pingo de carinho genuíno por Melissa. Eu tenho cuidado desta casa por 2 anos. Você tem controlado esta casa por 2 anos. Há uma diferença. Raquel parou de andar e o encarou, seus olhos se estreitando perigosamente. Vicente, você está apaixonado por ela. Não era uma pergunta, era uma acusação. E Vicente sabia que negar seria inútil. Sim, ele disse simplesmente. Estou. A confissão pairou no ar como uma bomba. Raquel ficou em silêncio por um longo momento processando a informação. Ela tem que sair, ela disse finalmente, sua voz baixa e perigosa. O quê? Você ouviu. Ela tem que sair desta casa, hoje. Raquel, você não pode. Eu posso e vou. Raquel se aproximou dele, apontando o dedo em sua direção. Vicente, ou ela sai, ou eu saio. E se eu sair, você sabe muito bem que vai ter que se explicar para todo mundo sobre por que trocou uma mulher respeitável por uma babá qualquer. Vicente sentiu a raiva explodir em seu peito. Margarida não é uma babá qualquer. Ela é uma mulher extraordinária que trouxe vida de volta para esta casa. Ela é uma oportunista que se aproveitou da sua vulnerabilidade. Chega! Vicente bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer as xícaras saltarem. Raquel, não permito que fale assim dela. Do jardim, eles puderam ouvir a voz de Margarida cantando baixinho para Melissa. Uma melodia doce que contrastava brutalmente com a tensão que tomava conta da cozinha. Você a escolhe em vez de mim? Raquel perguntou, sua voz tremendo de raiva e algo que poderia ser ferida. Vicente olhou pela janela e viu Margarida agachada ao lado de Melissa, ajudando-a a regar as plantas com paciência infinita. Viu o sorriso genuíno de sua filha, a paz que havia se instalado em suas vidas. Não estou escolhendo entre vocês, Raquel. Estou escolhendo entre o que é bom para minha família e o que não é. E você não é boa para nós. Muito bem, Raquel disse, sua voz agora gelada. Se é assim que você quer, Vicente, então é assim que vai ser. Mas não pense que vai ser fácil. Essa menina não sabe onde está se metendo. E com essas palavras ameaçadoras, Raquel saiu da cozinha, deixando Vicente com o coração acelerado e a certeza de que a tempestade estava apenas começando. Do lado de fora, Margarida havia percebido a tensão vinda da casa. Melissa também sentia algo no ar e se agarrava mais forte à sua mão. Margarida, a menina sussurrou, Raquel não gosta de você, né? Margarida se agachou na altura de Melissa, tocando gentilmente seu rosto. Às vezes, as pessoas ficam bravas quando as coisas mudam, mesmo quando a mudança é boa. Ela explicou com cuidado. Mas o que importa é o amor que temos uns pelos outros, está bem? Você vai embora? Melissa perguntou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Margarida sentiu o coração se partir. Ela havia prometido não causar problemas na vida de Vicente, mas agora parecia inevitável. Olhando nos olhos assustados de Melissa, ela soube que não importava o que Raquel fizesse ou dissesse. Ela lutaria por aquela família que havia aprendido a amar. Não vou a lugar nenhum, minha pequena, ela disse, puxando Melissa para um abraço apertado. Não enquanto vocês precisarem de mim. Mas mesmo enquanto fazia essa promessa, Margarida podia sentir que os próximos dias seriam os mais difíceis desde que chegara ali. A felicidade que haviam construído juntos estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum deles imaginava. Os 3 dias que se seguiram ao retorno de Raquel foram os mais tensos que a casa dos Castanheira já havia experimentado. Era como se uma nuvem negra tivesse se instalado sobre o lar, que antes respirava paz e amor. Raquel havia declarado guerra silenciosa contra Margarida, e suas armas eram crueldade disfarçada de civilidade e humilhações constantes. Na manhã de quarta-feira, Vicente acordou com o som de discussão vinda da cozinha. Ainda de pijama, correu para ver o que estava acontecendo e encontrou Margarida de joelhos no chão,
limpando uma poça de café, enquanto Raquel estava de pé ao lado com os braços cruzados e uma expressão de satisfação mal disfarçada. "O que aconteceu aqui?" Vicente perguntou, sentindo a tensão imediatamente. "Oh, foi só um pequeno acidente", Raquel disse com falsa doçura. "Pedi para Margarida me servir um café e ela acabou derrubando. Que pena, não é? Mas não se preocupe, ela está limpando direitinho." Vicente olhou para Margarida, que mantinha os olhos baixos enquanto esfregava o chão. Ele conhecia Margarida bem o suficiente para saber que ela não era desajeitada. Raquel havia feito aquilo de propósito. "Margarida, deixa isso", ele disse, se agachando para ajudá-la. "Eu limpo." "Não precisa, Vicente", Margarida murmurou, mas sua voz estava diferente, mais baixa, mais resignada. "Claro que não precisa, querido", Raquel concordou, servindo-se de uma xícara nova. "Afinal, é para isso que pagamos uma empregada, não é?" A palavra empregada caiu como uma pedra no silêncio da cozinha. Vicente sentiu a raiva ferver em suas veias. "Raquel, Margarida não é uma empregada. Ela é..." "É o que, Vicente?" Raquel o interrompeu, seus olhos brilhando perigosamente. "O que exatamente ela é nesta casa?" Vicente olhou para Margarida, que finalmente ergueu os olhos para ele. Havia dor ali e cansaço, e algo que o assustou profundamente: resignação. "Ela é parte da nossa família", Vicente disse firmemente. Raquel riu, um som cortante que ecoou pela cozinha. "Família? Vicente, acorde para a realidade. Ela é uma funcionária temporária que você contratou para cuidar de Melissa. Nada mais que isso." "Raquel, chega", Vicente disse, sua voz carregada de advertência. "Não, Vicente, você é que precisa parar com essa fantasia." Raquel se aproximou dele, baixando a voz, mas mantendo o tom venenoso. "Essa menina te enfeitiçou, mas você precisa pensar na realidade. O que as pessoas vão dizer? O que os seus clientes vão pensar quando descobrirem que você trocou uma mulher respeitável por uma babá qualquer?" "As pessoas podem pensar o que quiserem", Vicente respondeu, mas Margarida podia ouvir a hesitação em sua voz. Nos dias seguintes, Raquel intensificou sua campanha. Toda manhã havia uma nova humilhação esperando por Margarida. Raquel pedia para ela limpar banheiros que não precisavam de limpeza, cozinhar refeições elaboradas só para ela, lavar roupas que estavam perfeitamente limpas, e sempre com Vicente por perto, forçando-o a testemunhar cada humilhação. "Margarida, querida", Raquel dizia com voz melosa, "você poderia lavar meu banheiro novamente? Acho que não ficou bem limpo ontem." Ou, "Margarida, preparei uma lista de compras para você. São coisas específicas que só se encontram no mercado do centro da cidade. Tenho certeza de que você não se importa de ir buscar." A cada pedido absurdo, Vicente via a luz nos olhos de Margarida se apagar um pouco mais. Ela nunca reclamava, nunca se negava, mas estava claramente sofrendo. E o pior era que Melissa estava percebendo tudo. "Papai?", a menina perguntou na quinta-feira à noite, enquanto Vicente a colocava na cama, "por que Raquel é má com Margarida?" Vicente sentiu o coração se apertar. "O que você quer dizer, princesa?" "Ela manda Margarida fazer coisas que não precisa, e Margarida fica triste. Eu vejo nos olhos dela." Melissa segurou a mão do pai. "Papai, você pode pedir para Raquel parar?" "É complicado, Melissa." "Não é complicado." A menina se sentou na cama, seus olhos brilhando com determinação. "Quando alguém é mau com quem a gente ama, a gente protege. A mamãe me ensinou isso." A sabedoria simples de sua filha atingiu Vicente como um soco no estômago. Melissa estava certa. Ele estava falhando em proteger a mulher que amava, e sua filha estava vendo tudo. "Você está certo, princesa", ele disse, beijando sua testa. "Papai vai resolver isso." Mas quando Vicente desceu para falar com Raquel, ela já havia saído para jantar com amigas, deixando apenas um bilhete. "Voltarei tarde. Margarida pode ficar até eu chegar. Tem roupas para passar." Vicente encontrou Margarida na lavanderia, passando roupas que claramente não precisavam ser passadas. Ela estava cantarolando baixinho, mas não era a melodia alegre que ele conhecia. Era uma canção melancólica que partiu seu coração.
Margarida, ele disse suavemente. Ela levantou os olhos e Vicente viu lágrimas que ela tentava esconder. Oi, Vicente. Já a colocou Melissa na cama? Sim, mas, Margarida, nós precisamos conversar. Ela desligou o ferro e se virou para ele, tentando sorrir. Sobre o quê? Sobre isso. Sobre o que Raquel está fazendo com você. Sobre como você está deixando ela te tratar. Vicente, eu estou bem. Não, você não está. Ele se aproximou, tomando suas mãos nas dele. Margarida, você não é uma empregada. Você não deveria estar passando ferro às 10 da noite, ou limpando banheiros que já estão limpos, ou sendo humilhada na minha frente. Eu sei, ela sussurrou, e uma lágrima finalmente escapou. Mas, Vicente, eu não quero causar mais problemas entre vocês. Raquel está certa em uma coisa. Eu sou apenas a babá. E talvez seja melhor eu ir embora antes que... Não. Vicente a interrompeu, puxando-a para seus braços. Não diga isso. Você não é apenas a babá. Você é a mulher que eu amo. Você é a pessoa que trouxe minha filha de volta à vida. Você é nossa família. Margarida se desfez em seus braços, todos os dias de humilhação e dor finalmente transparecendo. Vicente, eu não aguento mais, ela confessou. Todo dia é uma nova humilhação. E ela faz questão de que você veja, para que você entenda que lugar ela acha que eu deveria ocupar na sua vida. Então vamos acabar com isso, Vicente disse, segurando seu rosto em suas mãos. Amanhã eu termino com Raquel. Deveria ter feito isso desde o primeiro dia. E se ela estava certa? E se as pessoas realmente pensarem que você está cometendo um erro? Margarida, olhe para mim. Vicente a fez encará-lo. Em toda a minha vida, a única vez que me senti completamente certo sobre alguma coisa foi quando decidi me casar com Clara. E agora, a segunda vez que me sinto absolutamente certo é sobre você, sobre nós. Eles se beijaram ali na lavanderia, um beijo desesperado e apaixonado que selou a decisão de Vicente. Não importava o que custasse, ele não perderia Margarida. Na manhã seguinte, Vicente acordou determinado. Raquel estava na cozinha tomando café e folheando uma revista como se nada tivesse acontecido. Raquel, nós precisamos conversar, ele disse, servindo-se de café. Claro, querido. Sobre o quê? Sobre nossa relação. Sobre o que está acontecendo nesta casa. Raquel fechou a revista e o olhou com interesse renovado. Ah, finalmente você voltou à razão? Percebeu que essa situação ridícula com a babá precisa acabar? Sim, a situação precisa acabar, Vicente concordou. Mas não do jeito que você pensa. A expressão de Raquel mudou gradualmente conforme ela percebia o tom de Vicente. O que você quer dizer? Quero dizer que nossa relação acabou, Raquel. Hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Raquel o encarou como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Vicente, você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério. Raquel, nós dois sabemos que não há amor entre nós há muito tempo. Talvez nunca tenha havido. Nossa relação se tornou uma questão de conveniência, e isso não é justo nem para mim nem para você. Isso é por causa dela, não é? Raquel se levantou, sua voz subindo uma oitava. Vicente, você está jogando fora 2 anos por causa de uma ilusão. Não é uma ilusão. É amor de verdade. Algo que eu não sentia há 4 anos. E Melissa? Você pensou em Melissa? Ela precisa de uma figura materna estável, não de uma babá que pode ir embora a qualquer momento. Melissa ama Margarida, Vicente disse calmamente. E Margarida a ama de volta. De verdade. Não como uma obrigação ou um fardo, mas como uma filha. Raquel caminhou pela cozinha como uma fera enjaulada, suas mãos tremendo de raiva. Vicente, se você fizer isso, vai se arrepender. Você está cometendo o maior erro da sua vida. O maior erro da minha vida foi deixar que você tratasse mal a mulher que eu amo e fez minha filha feliz novamente. Ela não vai ficar, Raquel gritou, finalmente perdendo a compostura. Meninas como ela não ficam, Vicente. Ela vai se cansar de brincar de casinha e vai embora. E você vai ficar sozinho com uma criança traumatizada. Raquel, chega. Vicente se levantou, sua paciência finalmente esgotada. Eu quero que você saia desta casa, hoje.
Esta é minha casa também. Não, não é. Esta casa é minha, comprada com meu dinheiro antes de você aparecer. E eu quero que você saia. Raquel o encarou por um longo momento. E Vicente viu quando a realidade finalmente se instalou em seus olhos. Ela havia perdido. Muito bem, ela disse, sua voz voltando a um tom gelado. Mas quando ela te abandonar, Vicente, não venha me procurar. Não vou precisar, Vicente respondeu com uma tranquilidade que surpreendeu até ele mesmo. Raquel saiu da cozinha como um furacão, e logo Vicente podia ouvir o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas com força, objetos sendo jogados em malas. Uma hora depois, Margarida chegou para mais um dia de trabalho e encontrou Vicente na sala, observando pela janela. Vicente? Está tudo bem? Ele se virou para ela com um sorriso que ela não via há dias. Agora está. Raquel foi embora. Embora? Terminei com ela, pedi para ela sair. Margarida ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Vicente, você tem certeza? Não quero que você se arrependa. Margarida, ele a interrompeu, puxando-a para seus braços. A única coisa de que eu me arrependo é ter demorado tanto para fazer isso. Eles se beijaram ali na sala, um beijo de liberdade, de recomeço, de amor finalmente livre para florescer sem obstáculos. Papai, Margarida! Melissa gritou correndo escada abaixo de pijama. Onde está Raquel? Por que ela estava gritando? Vicente e Margarida se separaram, e Vicente se agachou na altura da filha. Princesa, Raquel foi embora. Ela não vai mais morar aqui conosco. Melissa processou a informação por um momento e então perguntou. Ela foi embora para sempre? Sim. E Margarida vai ficar? Vicente olhou para Margarida, que sorriu e assentiu. Sim, Margarida vai ficar. Para sempre? Se ela quiser, Vicente disse, estendendo a mão para Margarida. Para sempre. Melissa pulou de alegria e correu para abraçar Margarida, que a ergueu no colo e rodopiou com ela pela sala. Agora somos uma família de verdade, Melissa gritou rindo. Sim, Margarida concordou, olhando nos olhos de Vicente por cima da cabeça de Melissa. Agora somos uma família de verdade. Os dias que se seguiram foram de pura felicidade. Vicente oficialmente pediu Margarida em casamento uma semana depois, durante um piquenique no parque onde Clara costumava levar Melissa. Ele fez questão de pedir a bênção de Melissa primeiro, que não apenas aprovou, como insistiu em ajudar a escolher o anel. Mas o verdadeiro teste de seus sentimentos veio 2 semanas depois, quando Margarida recebeu uma ligação de sua irmã em Alagoas. Margarida, Vicente a encontrou na varanda depois do telefonema com uma expressão preocupada. Está tudo bem? Minha avó está doente, ela disse, suas palavras saindo pausadamente. Minha irmã acha que talvez seja a última chance de eu vê-la. Vicente sentiu o coração gelar. Você precisa ir. Mas vocês... Melissa acabou de se estabilizar e nós... Margarida, sua avó te criou. Claro que você precisa ir vê-la. E se... Ela hesitou, suas próprias inseguranças finalmente vindo à tona. E se quando eu voltar, você perceber que foi melhor sem mim? E se Melissa se acostumar com minha ausência? Vicente a puxou para seus braços, sentindo o medo dela como se fosse seu próprio. Margarida, olhe para mim. Você acha mesmo que 1 semana ou 2 vão mudar o que sentimos por você? Que vão apagar todo o amor que construímos? Eu não sei. Tenho medo. Então leve a gente com você. O quê? Leve a gente com você. Melissa e eu. Quero conhecer sua família, quero ver onde você cresceu. E assim você não precisa escolher entre nós e sua avó. Margarida o olhou como se ele tivesse acabado de realizar um milagre. Vicente, você faria isso? Margarida, você é minha família agora. E família a gente protege, apoia e acompanha em todos os momentos importantes. Lágrimas de gratidão e amor corriam pelo rosto de Margarida quando ela o beijou. Eu te amo. Ela sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo. Para sempre. 1 semana depois, Vicente, Melissa e Margarida estavam em um avião com destino a Maceió.
Melissa estava extasiada com a ideia de conhecer o mar, e Margarida radiava felicidade por poder apresentar sua nova família para sua terra natal. Durante a viagem, enquanto Melissa dormia entre eles no avião, Vicente segurou a mão de Margarida e refletiu sobre como a vida podia mudar completamente em questão de semanas. Há 2 meses, ele era um homem perdido, com uma filha traumatizada e uma relação sem amor. Agora estava a caminho de uma nova aventura com a mulher de seus sonhos e uma filha que voltara a brilhar. Vicente, Margarida sussurrou para não acordar Melissa. Obrigada. Por quê? Por escolher o amor, por escolher nossa família, por me escolher. Vicente beijou sua testa, respirando o aroma de baunilha que havia se tornado seu lar. Margarida, você nos escolheu primeiro. Você escolheu curar Melissa quando todos haviam desistido. Você escolheu amar uma criança que não era sua. Você escolheu ficar quando teria sido mais fácil ir embora. E escolheria de novo, ela disse, olhando para Melissa dormindo. 1000 vezes. E eu escolheria você 1000 vezes, Vicente respondeu. Eles passaram uma semana maravilhosa em Alagoas. A avó de Margarida se recuperou o suficiente para conhecer Vicente e Melissa e deu sua bênção para o casamento com lágrimas de alegria nos olhos. Melissa se apaixonou pela praia, pelas histórias da família de Margarida e pela sensação de ter uma família estendida que a amava. No último dia da viagem, Vicente acordou cedo e encontrou Margarida na varanda da casa de sua irmã, observando o nascer do sol sobre o mar. Segundo pensamentos, ele perguntou abraçando-a por trás. Não, ela respondeu encostando-se nele. Apenas gratidão. Gratidão por ter encontrado vocês, por ter uma segunda família, por ter tanto amor na minha vida que às vezes não sei onde colocar. Você coloca em nós, Vicente disse simplesmente, e nós colocamos em você. É assim que funciona. Melissa apareceu na varanda ainda de pijama, esfregando os olhos. Posso ver o sol nascer com vocês? Ela perguntou. Claro, princesa. Vicente a chamou e ela se espremeu entre eles. Ali, na varanda de uma casa simples em Alagoas, observando o sol dourar o mar, Vicente Castanheira soube que havia encontrado sua felicidade. Não era a felicidade que havia planejado ou imaginado, mas era real, profunda e construída sobre o fundamento mais sólido de todos, o amor verdadeiro. 6 meses depois, Vicente e Margarida se casaram em uma cerimônia simples no jardim de casa. O mesmo jardim onde haviam plantado girassóis juntos no início de sua história. Melissa foi a florista, espalhando pétalas de rosa pelo caminho com uma alegria contagiante. Durante a festa, enquanto observava sua nova esposa dançar com Melissa, Vicente pensou em Clara e soube que ela estaria feliz. Ela havia sempre dito que queria que ele fosse feliz se algo acontecesse com ela. E agora ele finalmente era. Margarida se aproximou dele, radiante em seu vestido simples, mas elegante. Em que você está pensando, marido? Ela perguntou, a palavra ainda nova e doce em seus lábios. Estou pensando que sou o homem mais sortudo do mundo, ele respondeu, puxando-a para uma dança. Só sortudo? Sortudo, grato e completamente apaixonado. Eles dançaram sob as estrelas, cercados por amigos e família, com Melissa correndo ao redor deles como uma pequena fada feliz. E Vicente soube que havia encontrado seu para sempre, não o primeiro, mas talvez o mais doce, porque havia sido conquistado através da cura, do crescimento e da coragem de abrir o coração novamente. A última cena da história mostrava a família 6 meses depois, na cozinha que havia sido palco de tanto sofrimento e que agora transbordava a alegria. Melissa, agora com 9 anos, estava ensinando Vicente a fazer o bolo de chocolate que havia aprendido com Margarida. Papai, você está colocando farinha demais, ela ria, tentando segurar a mão dele. Deixa ele aprender, Margarida dizia, uma mão carinhosa sobre sua barriga ligeiramente arredondada. Eles haviam descoberto na semana anterior que em 7 meses seriam 4. Quando o bebê nascer, eu vou ensinar ele a cozinhar também, Melissa anunciou, e a plantar flores e a desenhar no caderno mágico. Vai ser uma ótima irmã mais velha, Vicente disse, beijando sua testa. Vou ser a melhor irmã mais velha do mundo, ela declarou,
E então, mais baixinho, acrescentou: Mamãe Clara ficaria orgulhosa, né? Ficaria muito orgulhosa, Margarida confirmou suavemente. De todos nós. E estava certa. Onde quer que Clara estivesse, ela estava orgulhosa da família que havia florescido, do amor, da cura e da segunda chance que a vida havia oferecido a todos eles. A história terminava com risadas ecoando pela cozinha, com a promessa de mais bolos de chocolate, mais tardes no jardim, mais histórias para contar e mais amor do que qualquer coração podia conter. Vicente Castanheira havia aprendido que, às vezes, o final feliz não vem quando esperamos nem da forma que imaginamos, mas quando chega, é ainda mais doce, por ter sido conquistado através das lágrimas da esperança e da coragem de amar novamente. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.